Bom dia, meu povo. Eu resolvi aparecer aqui de improviso, de última hora, sem marcar, para eu cumprir a promessa de gravar o vídeo sobre o artigo do tempo excessivo de telas. Então, vou aproveitar que eu tenho uma janelinha agora de meia hora até a próxima supervisão e vou conversar com vocês, fazer uma resenha desse artigo, tá? Mas é um artigo do Journal of Mental Health and Addiction, International Journal, é do Jornal Internacional de Saúde Mental e Adicção. É um artigo de 2019, então um artigo recente. E esse artigo tem o seguinte título, tá em inglês, eu vou traduzir para vocês. Fala sobre efeitos do tempo excessivo de tela, sobre o neurodesenvolvimento, aprendizagem, memória e sobre neurodegeneração, tá? É uma revisão de escopo. Então, ele é um artigo de revisão, então ele é uma revisão de vários artigos que foram coletados aí ao longo do tempo. Tem uma série de critérios para a escolha desses artigos, eu não vou entrar nisso, que é uma parte mais de metodologia científica. Então eles fizeram um resumo desses artigos para mostrar esse efeito nocivo do tempo de tela sobre o desenvolvimento. Então são vários trabalhos que estão descritos nesse trabalho aqui, tá bem? Esse artigo de revisão, se vocês olharem lá no meu destaque sobre prática baseada em evidências, sobre evidência científica, a gente vai ver que esse é um artigo que está lá no topo das evidências. Então é um artigo que tem uma solidez, que tem uma confiabilidade bastante grande. Não é o máximo, porque ele não é uma meta-análise, mas é uma revisão sistemática, tá? E eu queria chamar a atenção para alguns dados, eu não vou esgotar todo o artigo, mas eu quero chamar a atenção para alguns dados que ele traz que são bem assustadores assim, a respeito desse tempo de tela. Então, ele menciona aqui um estudo que analisou os indivíduos nascidos na década de 90, então ele analisou estudos aí de 2008 a 2017, que focavam em nascidos na década de 90 e 80. E eles compararam essas duas gerações e relataram aumentos muito significativos em sofrimento psicológico grave, pensamentos de ideação suicida, e viram que nessa população, em contraste com a população nascida na década de 70, esse indício é muito maior. Então, a gente tem um índice muito maior de ideação suicida e de sofrimento psicológico grave nos indivíduos nascidos depois da década de 80, então com acesso à televisão e tudo mais, e aumentado ainda mais nos nascidos após a década de 90, com acesso à internet e essas outras questões. E ele diz assim, que a exposição excessiva a dispositivos eletrônicos pode estar relacionada a aumento também em distúrbios do sono, tá? Isso aqui não é só para criança, tá, gente? Agora vocês imaginem, se já tem esse efeito todo num cérebro adulto já consolidado, imagina o efeito disso sobre um cérebro em desenvolvimento, um cérebro que está ali no auge da plasticidade neuronal, precisando de todos esses estímulos para se desenvolver. Então, aumento nos distúrbios do sono, também associado a sofrimento psicológico, ideação suicida e sintomas depressivos. Tá? Participação especial do galo da minha vizinha, sempre. Aproveitem o galo. E o artigo continua dizendo assim, ó. O uso crescente de mídia eletrônica por crianças pequenas pode ter consequências adversas no funcionamento cognitivo futuro, no foco de atenção, considerando a aquisição de capacidades de aprendizagem e atenção ao longo dos períodos críticos de desenvolvimento da infância. Ou seja, então a gente tem déficits importantes aí em habilidades atencionais e no desenvolvimento cognitivo. Eu vou depois dar uma explicadinha melhor o que isso pode significar e como que isso pode impactar ao longo do tempo. Ele diz assim, ó, o tempo excessivo de tela por mais de 2 a 3 horas de exposição a mídias eletrônicas, incluindo
televisão, computadores, dispositivos eletrônicos móveis, e aí entre os tablets e os celulares, pode afetar o cérebro em desenvolvimento, o que tem consequências importantes para o desenvolvimento cognitivo e motor. Olha que interessante isso. A aprendizagem e a memória, sobre a regulação emocional e sobre a saúde geral. Vamos refletir um pouquinho sobre o que tudo isso aqui significa. Olha só, no desenvolvimento típico, né, quando a criança está em desenvolvimento, ela precisa de estímulos de todas as entradas sensoriais. Então, ela precisa de estímulo visual, ela precisa de estímulo auditivo, ela precisa de estímulo tátil, por isso que é importante que a criança toque as coisas, que a criança pegue, que a criança mexa, que a criança se suje. Ela precisa de situações onde ela tenha que experimentar o seu aparato motor, onde ela tenha que subir, descer, correr, cair, onde ela precisa sentir a pressão dos objetos, a pressão sobre o próprio corpo, ela precisa sentir esses estímulos proprioceptivos, que é esse tato profundo, ela precisa sentir os músculos se contraindo e relaxando, tá? Então, tudo isso faz parte dos estímulos que o cérebro vai recebendo, especialmente nessa etapa de desenvolvimento, para que ele vá construindo esses engramas e se desenvolvendo normalmente. Quando eu tenho uma criança exposta excessivamente a uma tela, o que eu tenho? Uma hiperexcitação visual, uma hiperestimulação auditiva e zero estímulos táteis, proprioceptivos, motores, olfativos, gustativos ou de qualquer outro tipo de entrada que a gente precisa para construir esses engramas. Ou seja, eu tenho uma criança que é hiperexcitada visual e auditivamente e que anula todos essas outras entradas para construir essas experiências. Então, isso só falando dessa questão sensorial inicialmente. Depois eu tenho nesses dispositivos, nesses jogos ou vídeos, eu tenho tudo pronto. Né? Então, eu tenho entretenimento pronto que não exige da criança, por exemplo, resolução de problemas, que não exige da criança, por exemplo, desenvolvimento de estratégias para ela conseguir atingir um determinado objetivo. E mais, eu tenho entretenimento fácil, ou seja, a gente tem, nosso corpo ele tende a querer conservar energia. A gente tem essa tendência natural a não querer gastar. Então, se eu tenho um dispositivo que me oferece prazer, porque quando eu tô ali recebendo aqueles estímulos, eu tenho descargas altíssimas de dopamina, que é o hormônio, um neurotransmissor relacionado a essa sensação de prazer. Ou seja, o meu cérebro tá ali gastando pouquíssima energia e recebendo descargas de dopamina em nível altíssimo. Qual é o efeito disso sobre o cérebro? Né? Eu tenho o desenvolvimento... Oi, agora acho que voltou. Bom, então o que acontece no cérebro nessa exposição é isso. Eu tenho um baixo gasto de energia e um acesso a uma sensação de prazer muito alta. Então isso gera um padrão de vício, de adicção, de dependência. E, consequentemente, qualquer outro estímulo não vai ser capaz de alcançar esse nível de dopamina. Ou seja, qualquer outra atividade que você proponha para essa criança, para essa pessoa que está viciada e que está nessa dependência do celular, do eletrônico, não vai conseguir atingir o nível de prazer que essa exposição ao eletrônico gera. Porque qualquer outra atividade exige maior gasto energético e tem uma menor descarga de dopamina. Então, uma criança que está muito exposta às telas, não adianta você propor para ela ir brincar com um objeto, você querer fazer um jogo, porque ela não vai conseguir encontrar prazer nisso, porque é muito mais exigente uma atividade como um jogo manual, como uma brincadeira, e o cérebro dela está acostumado com aqueles níveis de dopamina altíssimos que o eletrônico proporciona, tá? Fora isso, a gente tem aí uma série de habilidades que a gente tem que desenvolver a partir, por exemplo, dessas experiências motoras, do nível de dificuldade que as atividades nos proporcionam,
e tudo mais, que estão relacionadas à autorregulação, à regulação emocional, a aprender a esperar, ao que a gente chama de controle inibitório. Os dispositivos eletrônicos, os aplicativos, os vídeos, os jogos principalmente, eles são planejados para anular essa habilidade de controle inibitório. Então, quando tem essa exposição excessiva, a gente tem uma criança com um comportamento muito mais impulsivo. Por quê? Porque essa exposição faz com que ela anule a sua capacidade de inibição. Então, é muito comum a gente ver crianças desenvolvendo a agressividade, a impulsividade fica lá em cima, o raciocínio minucioso vai lá para baixo, porque ela está sempre nesse padrão de respostas impulsivas. E, consequentemente, a gente tem um número muito alto de crianças com sintomas de TDAH que muitas vezes podem não ser. Tá? Então, crianças muito expostas à tela com sintomas de TDAH tem que primeiro retirar completamente as telas para a gente poder depois fazer um diagnóstico adequado. Tá bem? E aí, continuando aqui o artigo. Essa pesquisa sugere também que a exposição precoce mais longa a mídias eletrônicas está associada a um risco aumentado de sintomas psiquiátricos, especialmente problemas de atenção e hiperatividade, que foi exatamente esse mecanismo que eu expliquei agora do controle inibitório. Transtornos de ansiedade e depressão. Estudos sugerem que mesmo o uso e atentem-se aqui, queridas escolas que estão querendo fazer aula online com criança de 3 anos, isso me deixa possessa. Eu não consigo entender como que escolas oferecem aula online para criança de 3 anos. Deixa eu achar aqui. Podem afetar mesmo que seja em uso de mídia educacional, dependendo da idade da criança, bem como do conteúdo, do ritmo e do grau de exposição. Essa exposição pode ter efeitos adversos no desenvolvimento de bebês e de crianças. Olha que grave isso aqui, ó. As consequências que o tempo excessivo de tela pode ter sobre o aprendizado e a memória podem afetar diretamente o desempenho acadêmico de crianças, adolescentes e adultos jovens. Crianças em idade pré-escolar expostas a tempo excessivo de tela mostraram atrasos na aprendizagem e não conseguiram atingir os marcos de desenvolvimento em resolução de problemas, linguagem e habilidades motoras, tá? Então, eu acho criminoso que escolas ofereçam aula online para crianças pequenininhas, tá? É muito absurdo isso e se vocês são pais, tem que estar muito atentos sobre se vocês vão ser coniventes com essa situação que é bastante desastrosa. Né? Acho que se a função da escola é promover desempenho, promover desenvolvimento, promover uma atividade online que já tem estudos mostrando que provoca atraso no desenvolvimento, é algo muito grave. Em conjunto com essas descobertas, as crianças expostas ao tempo excessivo de tela apresentaram resultados negativos, distração e constante da televisão e de dispositivos móveis em idade jovem, e isso pode também impedir o desenvolvimento de capacidades sociais, pois as interações na vida real são diminuídas. Um raciocínio meio óbvio, né? Uma criança que está presa a uma tela não interage socialmente e perde a capacidade de estabelecer essas habilidades sociais. A gente vê isso o tempo todo, né? Crianças que não interagem entre si, porque fica cada um no seu dispositivo, ou quando estão juntas, estão sobre um mesmo dispositivo e não trocando entre si. E o artigo continua dizendo, embora mídias eletrônicas possam ser usadas para fins educacionais, estudos mostraram que as habilidades aprendidas nessas mídias são frequentemente limitadas em comparação com aquelas adquiridas em contexto de vida real. Ou seja, toda aquela ideia que a gente tinha antigamente de que expor uma criança a um dispositivo eletrônico era oferecer para ela oportunidades de aprendizagem caiu completamente por terra. Porque qualquer habilidade que possa ser aprendida por meio de uma tela, ela é aprendida muito melhor se ela for aprendida numa vivência real, numa vivência concreta, tá bem?
e mais de 2 horas por dia de tempo de tela foi associada à diminuição do desempenho em tarefas de pensamento e linguagem em crianças, e aquelas expostas a 7 ou mais horas de tempo de tela por dia mostraram diferenças significativas em afinamento do córtex cerebral, afetando funções cognitivas e memória. Gente, olha só. Um estudo mostrando que essa exposição excessiva à tela promove uma redução de massa cinzenta, uma redução de córtex, uma redução de substância branca do cérebro, uma redução de massa cerebral. Isso é muito grave, isso é muito sério, tá? Eles observaram isso também em adolescentes. Bom, essa redução do córtex resulta em diminuição de cognição, ou seja, deixa a pessoa, trocando em miúdos, deixa a pessoa retardada. Um termo que a gente não usa, tá? Hoje em dia, eu estou fazendo isso para aproximar vocês do risco disso. E também afeta a memória. E a adolescência, eles mostraram também num outro estudo de 2013 que a adolescência masculina foi diagnosticada com um vício comportamental como transtorno de jogos na internet. E esses adolescentes demonstraram num estudo redução significativa também da espessura do córtex orbitofrontal, tá? Dessa região. Essa área é considerada ter um papel fundamental na tomada de decisão relacionada à recompensa e nos transtornos de vício. Ou seja, essa exposição prolongada pode aumentar o risco para a dependência química. Ou seja, expor seus filhos excessivamente a telas pode torná-los dependentes químicos no futuro, tá bem? É muito grave isso, gente. A mídia digital pode influenciar fortemente as percepções dos indivíduos em relação ao uso de substâncias. Então, ele aprofunda falando sobre esse risco aumentado no uso de substâncias ilícitas. O estudo que analisou a comunicação de mídia eletrônica descobriu que o uso de mídia com base em telas estava associado a níveis aumentados do uso de drogas por adolescentes. As descobertas sugeriram que a comunicação na mídia eletrônica estava altamente associada a interações da vida real com o uso de tabaco e de maconha. Um outro estudo investigou o uso de dispositivos eletrônicos em educação pós-secundária, ou seja, já não tão pequenininhos, e descobriu que os alunos em salas de aula onde os dispositivos eletrônicos eram proibidos, eles pontuaram significativamente mais alto nos exames das unidades em que o uso de telas era permitido, tá bem? Distrações que diminuem as estratégias mnemônicas ou estratégias de memórias usadas para apoiar a atenção na memória também estiveram associados à memória de longo prazo diminuída, ou seja, a gente tem déficits em todos os níveis aqui. O artigo continua dizendo o seguinte: capacidades cognitivas se desenvolvem para apoiar as funções necessárias para prosperar em circunstâncias ambientais e sociais, sugerindo que a difusão do uso de tela nas gerações mais jovens pode ter consequências significativas no desenvolvimento cognitivo. Ou seja, é esperado que essas crianças que estão expostas excessivamente a telas agora serão adultos que não conseguirão atingir o seu desempenho máximo na vida, profissional, emocional, social e etc. E no que diz respeito aos resultados adversos da superestimulação sensorial durante o desenvolvimento do cérebro, os indivíduos envolvidos em tempo de tela prolongado podem ter um risco aumentado de sintomas degenerativos mais tarde. Ou seja, não basta tudo isso. Então, a gente também tem um risco maior de doenças neurodegenerativas quando o adulto se torna e está chegando à senilidade, né? Chegando na velhice.
as consequências duradouras na aprendizagem, memória e linguagem em crianças de uma era tecnológica pode levar a sintomas prematuros de declínio cognitivo em comparação com gerações anteriores. O que isso significa? Significa que essas gerações muito expostas a telas têm a tendência de terem demências senis mais precocemente, então Alzheimer e outras demências no futuro. Certo? Então, isso aqui é o resumo desse artigo, que fala sobre essas consequências. Eu quis gravar esse videozinho ao vivo mesmo para ficar salvo e depois vocês poderem compartilhar, porque é muito grave, é muito sério. E eu só repassei, e depois eu posso colocar a descrição, nos comentários do vídeo eu coloco a referência desse artigo, para vocês, se alguém quiser ver o artigo na íntegra, tá? Ele tá disponível na internet, vocês conseguem baixar, tá em inglês, mas se quiserem dar uma olhada, vale a pena. Isso tudo, gente, para dizer o quanto que, se a gente está preocupado com o desenvolvimento infantil, a gente precisa estar atento a esses efeitos, porque é muito grave, tá bem? É muito grave as escolas estarem fazendo aulas online para crianças pequenininhas, é muito grave a gente, no meio dessa pandemia, expor as crianças a esse tempo excessivo aumentado de tela. A gente tem déficits reais aí, cognitivos, a gente tem déficits reais no desenvolvimento sensorial, na regulação emocional, a gente tem impactos graves já na adolescência aí, com o risco aumentado do uso de substâncias de drogas, e a gente tem um risco maior de desenvolver uma demência no futuro, ou seja, a gente não tem nada que suporte positivamente o uso de telas por crianças, tá? Por crianças e por adolescentes, gente, né? Eu sei que a gente tem um número muito grande de adolescentes hoje em dia, especialmente com a pandemia, desenvolvendo transtornos importantes, tá? Então, isso é muito grave, isso é muito sério, as famílias precisam se atentar para isso e pais e mães não podem, de modo algum, delegar o desenvolvimento, o cuidado de seus filhos a uma tela. Não façam isso porque isso é grave, isso chega a ser criminoso até em função de tudo isso que a gente já sabe. Então, muito cuidado e vamos tentar buscar outras estratégias para a gente resolver esse problema, tá bem? Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado e compartilhem se vocês acham que isso pode ajudar outras pessoas também.